Após grave lesão de Bruno Henrique e chegada de Everton Cebolinha, Flamengo não descarta a contratação de mais um jogador da mesma posição. Fim da novela, volante Thiago Mendes definiu o futuro. Dorival Júnior promete aproveitar e dar mais chances a jogador que foi rejeitado por Paulo Souza. E clube aguarda a proposta de time do Chile por Maurício Isla e não vai dificultar sua saída. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Sem Bruno Henrique, que está aí aguardando para fazer um novo exame, pode adotar o tratamento convencional, mesmo assim deve ficar fora pelos próximos 3 meses. Se for fazer uma cirurgia, fica de fora do ano. A gente está torcendo aqui, a gente está orando pela recuperação de Bruno Henrique, que não seja nada grave. E com a chegada de Everton Cebolinha, mesmo assim, o Flamengo pensa em contratar um jogador daquela mesma posição, porque o Bruno Henrique fica fora de jogos decisivos. Só neste fim de semana, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, no meio de semana também. São 2 jogos seguidos, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pelas oitavas da Copa do Brasil. E, consequentemente, tem mais 2 jogos contra o Tolima pelas oitavas da Libertadores. Esses jogos aqui que eu mencionei, fatalmente, sem o Bruno Henrique. Everton Cebolinha só pode atuar depois do dia 18 de julho, período em que abre a nova janela de transferências. E no elenco, o Dorival Júnior tem Vitinho, Lázaro e Marinho, 3 jogadores que não chegam nem perto, né, do Bruno Henrique. Não fazem essa função do Bruno Henrique, é uma função primordial que o Bruno Henrique vinha fazendo, principalmente nos jogos da Libertadores, que o Bruno sempre foi muito decisivo, sempre foi muito participativo, né, considerado aí o rei da América. E aí o Flamengo deve se lançar ao mercado e não descarta a contratação de um jogador desta posição. E a gente traz aqui também outro detalhe, é que o Marinho sempre esteve em baixa com o Paulo Souza, né? Era um jogador que não era muito utilizado com o técnico português. O Dorival, quando chegou, teve uma longa conversa com o Marinho e disse o seguinte: Marinho, eu lembro da sua época no Santos, você arrebentava, né? Acompanhei a sua carreira também no Vitória, enfim, eu quero aquele futebol de volta. Então o Dorival procurou dar importância ao Marinho e vai tentar recuperar o futebol do atleta. Pelo menos ele disse que com ele o Marinho terá mais chances com a camisa do Flamengo. Até porque o Dorival colocou na mesa jogos importantes, não só do Campeonato Brasileiro, mas também da Copa do Brasil e também da Conmebol Libertadores. Até aqui, o atacante Marinho, ex-Santos, disputou 20 jogos com apenas 1 gol e 2 assistências. E a chegada do Dorival Júnior deu um ânimo ao Marinho. Olha o que disse o empresário, né? O representante do atleta. A chegada do Dorival deu um ânimo enorme a nós, pois não fomos bem vistos aos olhos do Paulo Souza. Estamos esperançosos que o Marinho terá oportunidade na posição dele e vamos ter uma história linda também no Flamengo, disse Alexandro Janotti, o polaco, né? Um dos empresários do Marinho. Eu sempre torço, né? Para todos os jogadores que estão no Flamengo, são ativos do clube, e eu me recordo muito, né, o Marinho, naquela temporada brilhante pelo Santos, chegou na final da Libertadores, né, e o jogador não esquece, né, então eu também daria mais oportunidades aí para o Marinho, principalmente agora sem o Bruno Henrique. Cabe a Dorival Júnior recuperar. O grande treinador, ele extrai o melhor de cada atleta, né? Então vamos pensar positivo aí nessa questão do Marinho. Sobre Everton Cebolinha, a gente não tem falado muito aqui no canal, porque algumas reuniões ainda estão acontecendo. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles se encontraram ontem com o diretor de futebol do Benfica, em São Paulo, com a presença do Márcio Cruz, um dos representantes de Everton Cebolinha. O Cebolinha está em férias, né? Tá de férias lá no Ceará. Ele que estava 2 anos, né, sem férias, então está descansando. E o Flamengo já prepara o anúncio da contratação do Cebolinha agora para o final do mês de junho.
E aí, como ele só vai poder jogar no dia 18, após o anúncio de Everton Cebolinha, ele já viria para fazer uma mini pré-temporada, né, e ficar no mesmo ritmo dos outros atletas. Já existe esse acordo de pagamento no valor de 13 milhões e meio de euros, 72 milhões de reais diluídos em parcelas ao longo de pouco mais de 3 anos. Lembrando que o contrato de Cebolinha é de 5 anos, né, será de 5 anos até 2027, e essa possibilidade pode chegar a 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, com as bonificações e as cláusulas, as metas alcançadas e tudo mais. E aí, com essa lesão do Bruno Henrique, fica muito importante a chegada do Everton Cebolinha, né? Porque a gente não sabe qual o prazo do Bruno Henrique, quando que ele volta, se ele vai precisar operar ou não. A gente torce muito para que ele volte logo. A gente quer ter os dois jogadores à disposição, o Cebolinha e o Bruno Henrique, porque a gente quer conquistar títulos esse ano. E aí a gente fica nessa expectativa. O Cebolinha, ele está gravando uma espécie de anúncio, né? Colocou nas redes sociais a câmera, enfim, vem anúncio por aí, hein? Vem anúncio por aí. Então a gente fica aí nessa expectativa e qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, fim da novela Thiago Mendes, né? Que beleza, eu já não aguentava mais ouvir esse lance de Thiago Mendes. Cara, e a esposa do Thiago Mendes, ela é uma influenciadora digital, né? Ela gosta de fazer lá os seus stories, gosta de chamar a atenção, e aí fica fazendo vídeos no Cristo Redentor, mostrando a Gávea ali, né? O clube de regatas do Flamengo, enfim. E ela sabe que com a torcida do Flamengo ela tem engajamento. Olha, a minha caixa de mensagem lotada de perguntas sobre o destino de Thiago Mendes. E ontem ela fez uma publicação dizendo o seguinte, que hoje a imprensa iria dizer o novo clube de Thiago Mendes. Será que era o Botafogo? Será que era o Flamengo? Nem Botafogo, nem Flamengo, nem outro clube. Thiago Mendes definiu o futuro e renovou o contrato com o clube francês, o Lyon, e vai até 2025. Bom, menos um assunto para a gente falar. Thiago Mendes, o Flamengo tentou por 2 oportunidades a contratação do volante, não deu certo, vida que segue, boa sorte para ele lá no Lyon. Bom, a gente trouxe aqui ontem a informação do Maurício Isla, né? E a rádio ADN do Chile, uma das maiores emissoras de lá, destacou que o jogador de 34 anos está muito perto de trocar o Flamengo pela Universidade Católica. De fato, o clube chileno sonha em contratar Maurício Isla e já está preparando uma proposta para o Flamengo. O Flamengo já sabe que os chilenos vão realizar essa proposta. E o Flamengo não vai dificultar a saída de Maurício Isla, muito em função do alto salário que ele recebe. Isso vai abrir espaço na folha salarial, pelo menos até dezembro, porque o contrato do Isla é até o final do ano, né? Ele saindo agora, são 6 meses de economia. O Flamengo deixa de pagar aí esse alto salário de Maurício Isla. Então, em caso de proposta, um abraço, Isla, obrigado por tudo, boa sorte, adeus. E em entrevista ao site chileno Encantia, o técnico da Universidade Católica, o Ariel Holan, admitiu o interesse em contar com os serviços do Isla. E diz o seguinte, obviamente é um jogador do alto escalão, com muita experiência e longa carreira internacional por clubes e seleções. Qualquer treinador gostaria de ter um jogador desse nível em sua equipe. Com 83 jogos, 3 gols marcados, 3 títulos brasileiros estadual conquistados pelo Flamengo, o Isla está em vias de ter sua última passagem aí, última passagem não, né? De ter a sua única passagem aí pela Gávea abreviada, né? Pode não concluir esse contrato com a camisa do Flamengo em dezembro. O Isla teve 2 títulos, né? Com a camisa do Flamengo, um campeonato brasileiro e um estadual. Então, se chegar a proposta, o Isla foi embora, a gente só tem a desejar boa sorte. Agora, o Flamengo vai para o mercado, né? Porque o Rodinei não é um jogador querido, tecnicamente falando, para ser aproveitado até o fim da temporada. A gente sabe que o Rodinei foi colocado na lista dos jogadores negociáveis, isso em comum acordo com o técnico Paulo Souza, que passou por lá, e também com o Dorival Júnior, que acabou de chegar. Então o Flamengo deve contratar um lateral direito. Qual o melhor nome, hein? Deixa aqui nos comentários, porque saindo o Isla, saindo o Rodinei, o Flamengo ficaria apenas com o Mateuzinho. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo.
Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu?